Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Ontem tivemos uma noite gloriosa com as joias do bairro brilhando. Sub-20 venceu a Portuguesa na estreia do Campeonato Carioca de Profissionais, 2-0 no estádio Luso Brasileiro, e os reservas do Sub-20 com os jogadores do Sub-17 golearam o Juventude na terceira fase da Copinha por 4-1 em Taubaté. Além dessas vitórias espetaculares, falo neste vídeo em mais um conteúdo robusto rapidamente sobre o Transferban. O Botafogo pagando ao Atlanta United, segundo informações do meu amigo Wellington Arruda, do Anderson Mota, e podendo sair do Transferban em breve. E ontem um detalhe importante, o Wellington teve que falar lá na live do Fogão Net, mas eu quero comentar aqui com vocês também. Pois é, galera, ontem todos os jogadores de linha que estavam no banco do Botafogo na Copa São Paulo entraram em campo no segundo tempo. Como pode isso, Fabiano? Daqui a pouco vamos entender. Que vitória maravilhosa. Antes, vamos falar, galera, a respeito da vitória por 2-0 sobre a Portuguesa no Campeonato Carioca. Eu já vou colocar na tela a escalação que foi a campo, glorioso, com o time da Copinha praticamente. Raul, goleiro do Profissional, que foi muito bem, fez ótimas defesas. Cadu, olho nesse lateral direito da base do Fogão. Fez uma partida convincente ontem contra a Portuguesa e vem fazendo ótima Copa São Paulo. Danilo e Justino com Gabriel Abdias na lateral esquerda. Marquinhos centralizado à frente da defesa. Tivemos o Bernardo Valim, que é um meio-campista, o Caio Vale, outro meio-campista, aberto pela direita o Felipe Januário, pela esquerda o Cauã Toledo, e mais à frente tivemos o Arthur Isaac, galera, centroavante. O Botafogo variava, trabalhava muito no 4-1-4-1, com o Cadu, Danilo, Justino, Abdias e o Marquinhos à frente deles. Então, Felipe Januário, Caio Vale, Bernardo Valim e o Cauã Toledo, e mais à frente o Arthur Isaac. Só que o Caio Vale e o Bernardo Valim também desciam por dentro no meio-campo, um pouco mais pela direita, outro um pouco mais pela esquerda. Então, o Botafogo tinha aquele 4-3-3, tinha aquele 4-1-4-1 na variação. E a Portuguesa, com um time profissional, tentava vencer o jogo em casa. Daqui a pouco nós vamos ver os gols do Fogão. Mas o Botafogo tinha personalidade. Que trabalho faz o técnico Rodrigo Belão, que deixou outro profissional em São Paulo e veio trabalhar com os garotos que estavam na Copinha como titulares aqui no Rio de Janeiro para vencer a Portuguesa. Em casa, a Lusa tentava se impor, não conseguia tanto, o Botafogo competia. E o melhor, além da parte técnica, muito interessante, de vários jogadores do Fogão, fisicamente o time se mostrava preparado. É difícil competir fisicamente um time sub-20 com um time profissional, mesmo o time profissional sendo de um clube com menor investimento. Um jogador atuar no time profissional e competir com outros profissionais é uma coisa. 2, 3, 4 jogadores sub-20 competindo dentro de um time profissional contra outro time profissional é uma coisa. Um time inteiro formado por jogadores com idade sub-20 é para se observar com carinho. E o Botafogo teve algumas possibilidades. Escanteio cobrado pela esquerda. Bandeira sou eu. Brincadeira. O auxiliar viu a saída de bola, eu não vi. Cabeceio para dentro, seria um gol do Botafogo. Foi anulado o gol do Fogão. Então, acabou o primeiro tempo, 0-0. Na segunda etapa, Felipe Januário foi perspicaz para tomar a frente do defensor. Cruzamento da direita, o corte não tão bom assim, defensor da Portuguesa tentava sair jogando, o Felipe Januário conseguiu se antecipar, foi derrubado, pênalti para o Botafogo. Dizem que foi um pênalti polêmico, fato é que o Caio Vale abriu o placar para o Fogão, 1-0. E aí a Portuguesa tentou dominar as ações, foi à frente, buscou as finalizações, em dado momento
O Raul fez 3 defesas espetaculares na sequência. O Botafogo conseguiu se segurar. O técnico Rodrigo Belão tinha, então, no banco, jogadores como o Jordan Barreira, Matheus Martins, e assim fez. Colocou o colombiano em campo e o Matheus Martins também na segunda etapa, com o Botafogo já vencendo por 1-0. Depois entraram o Newton, o Matheus Ponte, e o Lucas Camilo acertou um chutaço. O único garoto da base que entrou no segundo tempo, porque entraram 4 profissionais, mais o Lucas Camilo, acertou um chutaço. O Douglas Borges, que conhecemos bem, não foi tão bem na bola, a abordagem dele foi ruim, mas o Lucas Camilo não tem nada a ver com isso e fez 2-0 para o Fogão. Que vitória convincente, galera. Então o Botafogo, que venceu a Portuguesa por 2-0, mesmo com um time de jovens, de meninos, pode ir a Saquarema e vencer o Sampaio Corrêa. O trabalho do Rodrigo Belão é muito bom. O Botafogo venceu a Portuguesa, que o Flamengo não venceu. Empatou no finalzinho, na primeira rodada, 1-1. E o Flamengo perdeu para o Bangu por 2-1, também com um time de jovens, o Flamengo. E o Botafogo fazendo um grande papel na primeira partida. O Fogão, que na semifinal do Carioca Sub-20, fez 5-1 no Flamengo em 2 jogos, 3-0 no Newton Santos, 2-1 na Gávea. Então o Botafogo tem condições de fazer 3 pontos em Saquarema também, galera. E o que acontece é que, além do Botafogo estar jogando com Sub-20 no profissional aqui no Campeonato Carioca e reservas do Sub-20 na Copinha, além de jogadores do Sub-17, o Kadir, que começou na Copinha, veio treinar com os profissionais que se preparam no Espaço Lonier, no CT do Glorioso, mas agora não está no Rio de Janeiro, porque está com a seleção do Panamá, que vai disputar a Copa do Mundo. Quando o Kadir fez 2 gols em cima do Sport, virando o jogo para o Botafogo no Campeonato Brasileiro em 2025, 3-2 para o Fogão, o Panamá se classificou para a Copa do Mundo. Foi no mesmo dia, na mesma noite. E agora o Kadir está com a seleção do Panamá. É um trabalho que vem sendo desenvolvido na base do Botafogo. Captação, estruturação, nível de pessoal excelente, e assim o Botafogo pode colher frutos ali na frente. Mas na Copa São Paulo, muitas dúvidas antes do jogo, já que o Fogão entraria em campo com jogadores reservas e alguns meninos do Sub-17. E eu falei para vocês no início deste vídeo que o Botafogo teve todos os jogadores de linha que estavam no banco entrando no segundo tempo. Sim, porque no banco o Botafogo tinha apenas 3 jogadores ontem na Copinha. O goleiro Kleber Lucas e Ivan Molina, que entrou e fez um gol, e o Miguel Caldas, 2 jogadores do Sub-17. Só 3 jogadores no banco. Apenas 2 jogadores de linha. Eu chamo isso de superação, além de toda a organização da base do Botafogo, do time do Glorioso. Então, o Rodrigo Aragonês comandou a equipe, fazendo também um grande papel enquanto o Rodrigo Belão está aqui no Rio de Janeiro. Rian Luca, no gol, Gabriel Felipe, Cauã Branco, jogou muito bem ontem, Bruno França e Cauã Cruz, Arthur Novaes, Gustavo Pereira, Mateuzinho. Então tivemos Matheus Fortunato, que chamou a responsabilidade, Juninho, outro do Sub-17, que é muito habilidoso, joga muita bola, e Samuel Alves. No banco, como eu disse, nós tivemos o Kleber Lucas, goleiro, Ivan Molina e Miguel Caldas, que entraram durante a partida. Todos os jogadores de linha entraram. O time profissional precisa de tranquilidade para trabalhar. Meu amigo Wellington Arruda informou que o Botafogo já está pagando ao Atlanta United pelo Thiago Almada. O Anderson Mota, outro parceiro, também tinha dito que as questões jurídicas estavam acertadas e que o Botafogo e o Atlanta United já estavam no processo de trâmites bancários. O El foi procurado e teve que falar na live do Fogão Net a versão do clube, de que ainda não foi pago. Isso gera, claro, uma incerteza na torcida, mas o El mantém com convicção a apuração dele. Assim como, certamente, o Anderson também mantém a própria apuração. Então, tem a apuração por pessoas sérias
dando conta de que o Botafogo, sim, se acertou com o Atlanta, em breve poderá sair do Transferban. Vamos aguardar. São situações sensíveis, realmente, é uma situação delicada, constrangedora. O Botafogo não deveria ter caído no Transferban, mas caiu e tem que resolver. Então está resolvendo, segundo a apuração do Anderson, a apuração do Wellington Arruda, tem também a apuração recente do Matheus Medeiros a respeito dos 50 milhões de dólares que serão aportados no Botafogo. JP Fragoso informou que 20 milhões de dólares deverão cair até hoje, sexta-feira, e mais 30 milhões de dólares até o fim do mês de janeiro. O Botafogo precisando de fluxo de caixa, precisando se reforçar também e ser sustentável financeiramente. Em breve, isso vai passar muito pela base também. E nós estamos tendo bons indícios com o que estamos vendo neste início de 2026. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal do Botafogo, onde todas as notícias sempre estão aqui em primeira mão para vocês. Já deixo meu convite para vocês estarem se inscrevendo e ativando o sininho de notificação, que é muito importante. Toda vez que sair notícia, vocês serão avisados pelo YouTube. Deixa o like para dar aquela força pro canal, gentilmente agradeço a todos. E também deixe sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá bom? A participação de vocês é muito importante para o crescimento do canal. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos. Tamo junto. Assim que sair notícia, a gente volta aqui e joga para vocês, tá bom? Um forte abraço. Valeu. Fui, galera.